Olá, aluno! Olá, aluna! Bom dia! Bem-vindos à disciplina de Fundamentos de Resistência dos Materiais. Eu sou a professora Catiele e nós estaremos juntos aí ao longo de todas as aulas nesse semestre. Vou te contar um pouquinho de mim? Bom, eu sou formada em Física, fiz mestrado e aí no caminho do doutorado em Engenharia de Materiais, todos ambos pela Universidade Unesp, que é uma universidade do estado de São Paulo, em que a gente vai aplicar a maioria dos conceitos aqui nessa disciplina que eu vi. Exatamente, vamos mesmo. Fundamentos de resistência dos materiais é uma disciplina muito importante para que a gente conheça um material. O objetivo fundamental dessa disciplina é conhecer um tipo de material, conhecer a descrição que ele apresenta, como buscar compreender quais as características que esse material apresenta, para identificá-lo e escolher para o desenvolvimento de um projeto. Eu gosto de dizer que o material mais, ou o melhor material para o desenvolvimento de um projeto não é o material mais caro. É um material que mais se adequa às propriedades mecânicas para que esse projeto foi aplicado, tá? Então, é isso que a gente vai buscar compreender na nossa disciplina, em cada uma das aulas que a contemplam, para ir descrevendo todos esses conceitos necessários para que você possa conhecer um material. Bom dia, Luiz! Pessoal, o Luiz deu início aí, estreou o nosso chat, e eu quero fazer alguns combinados com vocês, para que a gente possa desempenhar bem ou desenvolver bem esse semestre, tá? Primeira coisa, nós teremos 12 aulas ao longo do semestre. Essas aulas são ao vivo? Ó, 10h01 da manhã, desse sabadão maravilhoso que está acontecendo. As aulas são ao vivo e todas elas serão. Elas ocorrem ao vivo e depois elas são gravadas e ficam disponibilizadas para vocês. Dá uma olhada no seu manual do aluno, lá no seu portal AVA, que lá conta quanto tempo demora para a disponibilização da aula, para que você possa ter acesso e assistir quantas vezes você queira depois, tá? Oi, Lucas da Costa, bom dia, bem-vindos, galerinha. E aí, o nosso chat, ele tá aberto aqui para que vocês possam enviar. Bom dia, Nicolas! Vocês possam enviar todas as contribuições que vocês queiram e as dúvidas com relação à disciplina. Hoje a gente vai fazer uma aula mais quadro e professora, assim, a gente vai conversando, a gente vai abordar alguns conceitos, mas a maioria das aulas a gente vai fazer aqui, ó. Então, é importante que você tenha aí um caderno para a disciplina, os materiais para essa disciplina, para que você vá fazendo as suas anotações, tá? E outra coisa, o livro está disponível para você lá no seu AVA também, tem lá o link para você baixar o livro. Vá acompanhando aí os conceitos no livro, onde estiver localizado aí, para que você possa também complementando o que a gente vai falando nas aulas aqui ao longo da disciplina, tá? Vai buscando aí no livro também esses conceitos. Bom, falamos do combinado, falamos do manual do aluno. Ah, se você tiver dúvida também com relação à avaliação e algumas outras coisas, lá no manual do aluno, ele também tá tudo descritinho para você, tá? Bom dia, bom dia. Quem mandou bom dia para mim com bom dia? Luiz Duarte, bom dia. Quem é esse bom dia sem nome? Conta para mim, eu quero te chamar pelo nome também. Legal assim, a gente vai se conhecendo ao longo do semestre, né? Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai trabalhar conceitos importantíssimos e fundamentais da física, como conceitos relacionados a equilíbrio, do ponto material, corpo rígido, essa competência de ensino da nossa unidade. Hoje a gente vai falar desses conceitos fundamentais para a compreensão de tudo isso. E é importante que a gente atente a esses conceitos, porque eles vão ser a base de toda a nossa disciplina. Jean, é você. Bom dia, Jean Felipe, bem-vindos. Ele é a base de toda a nossa disciplina, esses conceitos fundamentais. Então, se você não pegou aí, se você não tem um caderninho, já pega esse caderninho, pega uma caneta. Natália, bom dia! Bom dia! Já pega uma caneta aí, já pega um lápis, borracha, eu gosto de lápis, borracha, porque a gente faz uns exercícios, pode apagar, pode fazer de novo, calculadora, para que a gente possa ir fazendo essas anotações e desenvolvendo bem a disciplina, tá? Do mesmo jeito que vocês estão me dando bom dia aí, eu gosto disso porque é animado. Victória, bom dia! Ô, Victória,
Por acaso, você é a Victoria que estava comigo ontem? É? Não é? Conta pra mim. Ei, então, paralelo a isso, do mesmo jeito que vocês vão vindo dando bom dia aí pra mim, aproveitem o chat também, quando tiver dúvida, pergunta, tá? Mesmo, Maiara, bom dia! Mesmo que vocês achem que a dúvida não é tão importante, gente, toda dúvida é importante, principalmente nos conceitos que a gente vai trabalhar aqui, tá? Às vezes pode ser um conceito que parece ser tão maçante, mas se você tiver com dúvida, faz a pergunta. Toda dúvida é importante. Não existe. Ah, não é você não, Vitória? Então tá bom. Não existe dúvida ruim, não existe dúvida errada. Então pode perguntar, fiquem à vontade para ir conversando aqui comigo no chat, tá? O chat está aberto para você mesmo e eu tô aqui para você mesmo nesse sábado lindo de manhã. Então aproveita e tira suas dúvidas comigo. Vamos começar falando então da nossa disciplina? Acho que eu falei tudo, comentei tudo com vocês. Ah, eu quero contar um negócio antes da gente começar a disciplina, que eu acho muito interessante e que me motiva a falar dessa disciplina de resistência dos materiais. A disciplina de resistência dos materiais. Bom dia, Micael! Bom dia, bom dia! A disciplina de resistência dos materiais, ela é uma disciplina fundamental. Às vezes a gente acha que, eu trabalho com eletricidade, não preciso saber. Mentira! Eu trabalho com a mecânica. Aí mesmo que você precisa saber, gente. Eu não trabalho em nada disso, eu trabalho no escritório sentado. Pois bem, você também precisa saber. Para qualquer área do conhecimento ou para qualquer área de atuação, você de alguma forma tem que conhecer o material que você trabalha. Quais são os mecanismos ou quais são os viés para que você possa conhecer adequadamente esse material. Falava-se muito, né? Vou trazer uma coisa aqui para o nosso dia a dia. Não pode colocar plástico no micro-ondas. Não pode colocar comida quente no plástico. Mas por que Tupperware pode? Da marca Tupperware. Não conto para ninguém que eu falei marca, tá? Bom dia, Oswaldo, bem-vindo. Por que pode? Ficou curiosinho? Vou contar para você ao longo das nossas aulas. Vai ter que esperar chegar lá para a gente falar. Outra coisa. Tem uma página que eu gosto muito, eu gosto de rir vendo os vídeos que eles postam, que é um tal de chefes da quarentena. E aí, muitos deles lá, eles estão fazendo alguma coisa no forno e pega lá o vidro, o recipiente que tá a carne, por exemplo, e coloca na mesa e faz plec, quebra, cai tudo, não dá para comer, porque tem vidrinho e tal. Não, se a gente usar da marca Marinex ou Santa Mariana, não quebra. Por quê? Como que é a marca do box lá, daqueles vidros que a gente coloca, não só do box, mas vidro que pode colocar na casa inteira, que é uma marca legal? Eu esqueci. Droga. Quem lembra aí, fala para mim. Sabe aquele vidro lá? Você pode colocar vários box ou vidro da janela, mas aquela marca é a marca que todo mundo coloca. Droga, tô ruim de memória, tô precisando tomar 5 biloba para melhorar essa memória. Enfim, por que aquela lá é melhor do que as outras? Blindex, não tô tão ruim de memória assim. Por que o Blindex é melhor? Consequentemente, ele acaba sendo mais caro, né? Mas por que ele é melhor? Isso aí, Felipe, isso aí é Blindex, isso mesmo. Jean Felipe. Por que ele é melhor? Por que o pessoal coloca ele ou tenta ou quer colocar ele? É isso aí, Luiz Blindex. A gente vai descobrir tudo aqui, avaliando as propriedades do material. Deixa eu ver o que tem aqui, Luiz. A resistência do Tupperware, né? Não é só resistência, não. Tem mais algumas outras coisas que a gente vai descobrir durante o nosso semestre. Sim! Mikael tá falando assim, é Blindex mesmo, Mikael. Quem faz a engenharia de controle e automação, também é necessário saber sobre a resistência dos materiais? Fundamental. Porque por mais que você trabalhe aí com automação, bom dia, Maicon, com sistemas integrados, com a indústria 4.0, 5.0, que é o que está chegando no momento aí para nós, você precisa conhecer os materiais que você trabalha, você precisa entender a resistência do material, não é só resistência à força ou algumas outras contas, ou algumas outras situações.
mas conhecer a característica do seu material, buscar entender quais são, como conseguir as características desse material. Para qualquer área de conhecimento é necessário isso. Eu dei o exemplo do Tupperware, do Blindex e tal, porque são coisas que a gente tem no dia a dia em casa. Gente, quando eu era criança, a gente tinha a chupeta e o bico de mamadeira daquele plástico lá, daquela borracha amarela, sabe? Hoje não tem mais, é proibido vender, porque diz que tinha um monte de toxina, mas a gente usava quando era criança. Tá, eles foram descobrindo isso ao longo do tempo. A parte de materiais tem se desenvolvido muito na ciência e tem se descoberto muitas coisas para melhorar o funcionamento, principalmente de bio-nanomateriais, equipamentos que a gente utiliza todos os dias, novos equipamentos para construção de meios de transporte, meios de comunicação e assim vai sucessivamente, tá? Aí que tá, Luiz. Luiz está falando, professora, por causa do material utilizado na formação é melhor? Não é que o material é melhor ou é pior, mas é o mais adequado para ao qual aquele mecanismo ou aquela estrutura foi fabricada. E é isso que a gente vai entender aqui em resistência dos materiais. O Michael está falando assim, professora, essa disciplina vai estar muito relacionada com a química e a física? Com a química não, mas com a física sim. Essa disciplina é um viés da física, né? Então, a gente vai trabalhar com os conceitos físicos, a gente vai trabalhar com aplicações físicas, porque a disciplina de resistência dos materiais é uma aplicação prática de conceitos físicos, tá bem? Quando a gente trabalha com a análise das propriedades que o material pode apresentar, ele pode apresentar 3 tipos de propriedades. Propriedades físicas, químicas e mecânicas. As propriedades físicas, elas são aquelas em que a gente mede sem alterar o material. Por exemplo, eu vou verificar qual é a sua massa, qual o seu volume, a temperatura que está. Isso tudo é propriedade física. Se é líquido, gasoso ou sólido, o estado da matéria, isso é propriedade física. Propriedade química, eu preciso ver como ele reage em algumas situações, mas para isso ele vai mudar a sua composição química inicial. O efeito de oxidação, a ferrugem em alguns materiais, é um exemplo clássico disso, porque através dessa análise eu posso verificar qual é a possibilidade desse material enferrujar ou não. E quando ele enferruja, ele modifica as propriedades mecânicas ali na superfície do material, e enquanto o material vai corroendo, né? É uma propriedade química de corrosão. Já as propriedades mecânicas são aquelas propriedades em que eu vou verificar qual é a resistência mecânica do meu material. Quando eu aplico um esforço sobre ele, como ele responde. E através dessa análise, eu tenho propriedades que descrevem essa resposta do material. E é exatamente isso que a gente vai abordar na nossa disciplina. Essa análise que descreve a resposta do material aos esforços mecânicos aplicados. Eu também tenho a análise elétrica ou análise magnética, propriedades elétricas magnéticas, mas não é o foco da nossa disciplina, tá? A gente vai focar aqui nas propriedades mecânicas que o material vai apresentar. Oi, bom dia, quem é o Anônimos que está falando comigo? Então, como eu falei no começo da disciplina, a gente tem aula ao vivo, são 10 horas e 13 minutos. Nós temos aula ao vivo. Depois dessa aula, ela vai, não sei daqui quantos dias ou quantos dias é o prazo de disponibilização para vocês, mas ela vai ficar disponível para que vocês assistem quantas vezes for necessário. Eu não sei qual é esse prazo, dá uma olhada lá no seu manual do aluno que vai estar escrito para você. Mas fica aqui comigo, porque se está ao vivo você pode perguntar, eu posso responder, e depois você pode reassistir outras vezes, tá? Quando a gente começa a falar dessa disciplina, eu lembro da primeira vez, da primeira aula minha dessa disciplina. Eu também fiz essa disciplina. Na verdade, eu fiz resistência dos materiais, 1, 2, aplicação dos materiais, resistência na superfície dos materiais. Eu fiz um monte de coisa. Bom dia, Matheus, bem-vindo! Chegou a tempo. Mas a primeira aula de resistência dos materiais, eu lembro como se fosse hoje, porque o professor chegou e falou assim, professor, ele chegou
colocou a música do Titanic e perguntou pra gente se a gente conhecia aquela música. Gente, era no radinho ainda, tal de Microsystem. Nossa, velho, hein? Eu vou parar porque eu fico denunciando a minha idade aqui. A gente não precisa falar disso, né? Enfim. Aí ele pôs lá aquela parte mais pá da música, né? E perguntou: vocês já assistiram Titanic? Quem nunca assistiu Titanic? Quem nunca assistiu, que assista, porque vale a pena. Titanic foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Vamos voltar aqui para aula. O Titanic, ele é uma história verídica, falando das brincadeiras agora. Mas o Titanic, ele é uma história verídica. E esse professor, ele começou a aula, a disciplina com essa história, e é uma coisa que eu guardei, porque eu achei assim, resume o porquê da gente estudar a disciplina, sabe? E aí, todas as vezes que eu começo a disciplina, eu começo com essa história, porque eu também quero que vocês saibam, me impactou aquilo, eu também quero impactar vocês. O Titanic, ele é uma história verídica, né? A gente sabe que realmente aconteceu tudo o que aconteceu. Talvez nessa releitura aí que o autor fez com o Leonardo DiCaprio e eu não sei o nome da artista, mas com o Jack Rose, Kate alguma coisa, o nome da artista, né? Porque na época meu nome é Catiele, eles me chamavam de Kate, e aí, enfim. Aquela releitura romântica daquelas situações lá de romance e de paquera. Gente, eu não sei se aquilo aconteceu, né? A gente não tem vestígios daquilo. Vamos focar na situação do Titanic, que o Titanic afundou. O Titanic, ele foi um navio luxuosíssimo para a época, em que eles queriam construir um navio para atravessar o transatlântico lá, que fosse um navio luxuoso, que tivesse o melhor que aquela época podia apresentar. E naquela época, infelizmente, o melhor era o mais caro. Então, os corrimões lá das escadas do Titanic, eles revestiram tudo a ouro. Tinha estátuas de ouro. As poltronas eram poltronas, assim, impecáveis, de maravilhosas e tal. Os quartos, as camas com banheiro, tudo. A comida era a melhor que tinha. Caviar era mato lá. Champanhe, não sei o que lá, Brut, era mato. Como é que chama aquela champanhe famosona lá, Chandon? Enfim, só foi a alta sociedade. E aí eles tinham, lógico, os operários para o Titanic, eles tinham também uma parte em que foi disponibilizado para pessoas comuns, para aquela época também poder fazer essa primeira viagem aí no Titanic, luxuoso Titanic. Foram os profissionais mais renomados que trabalharam no Titanic para desenvolvê-lo, esse Titanic. E fizeram o Titanic robusto, caro, gastaram muito dinheiro, dava para fazer uns 15 barcos daquele, mas fizeram com o melhor que a época podia fornecer. E o melhor naquela época, eles tinham a visão que era o mais caro. Aí eles fizeram tudo isso, aí chegou, por algum motivo teve que trocar um engenheiro responsável pela obra. Quando o navio estava praticamente pronto, tudo, interno e externo. E aí esse engenheiro chegou e falou assim, gente, não vamos colocar esse navio luxuoso com um casco comum. Sabe o casco, aquela parte que vai no mar, assim, para sustentar o navio, que a aerodinâmica atua e o empuxo também para fazer com que ele fique ali flutuando e possa navegar? Então, não, a gente não vai construir normal, a gente mudou todo esse navio aqui, para quê? Vamos melhorar esse material do casco. Aí os operários falaram que não, que aquele casco era fundamental, que as embarcações todas iam com ele, que já atravessavam, fazia aquela rota, que não teria problema. Era uma rota de muitos icebergs, que eles aguentavam o impacto, blá, 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 blá. Esse engenheiro falou assim, não, vamos mudar esse material. E aí ele falou, tem um material novo no mercado, eu não me recordo agora qual que é esse material, e ele é caríssimo. A gente vai fazer o casco com esse material. Esse engenheiro, ele inclusive teve que responder, assim como algumas pessoas que desenvolveram esse processo tiveram que responder a isso, né, a essas atitudes, porque acabou sendo um erro ali de projeto. Colocou o casco do material que ele queria.
Só que ele falou assim, esse material é excelente. Esse material, ele suporta mais impacto do que o casco que vocês fizeram. Se os icebergs já batiam, não acontecer nada nesse casco, nesse material novo, melhor ainda. Ele só esqueceu de ver uma coisa. Temperatura. Os materiais mudam com a variação da temperatura. Tem materiais que ficam mais elásticos, derretem, tem materiais que ficam mais rígidos, duros, quebradiços. Por isso que em algumas empresas aí, na maioria delas, em alguns locais fechados, tem um mapeamento de risco, de incêndio, para que você vá sabendo quais tipos de materiais que você pode usar naquele lugar, caso o risco de incêndio for elevado, né? E ele esqueceu que no mar, de madrugada, a temperatura é abaixo de 0. A superfície da água congela. E o casco congelaria também. Gente, desde que o mundo é mundo, que começou essa história de embarcação, tem iceberg. O iceberg, ele é uma calota de gelo, uma parte de gelo, em que tem a sua superfície só, acho que é 8% que fica para fora. O restante fica tudo interno. Então, quando você vê o iceberg, você já pode ter colidido nele. Então, as embarcações já eram preparadas para essas colisões. Mas por que o Titanic afundou? Porque esse casco congelou. E quando ele congelou, o material se tornou cristalino. E quando ele bateu no iceberg, esse material cristalino clivou. Clivar significa quebrar, mas clivar significa quebrar na região cristalina. Então ele clivou de fora a fora. Ele quebrou de fora a fora do navio, do casco do navio. E ali começou a entrar água. E aí o navio afundou. E eu gosto de contar essa história para vocês porque eles romantizaram, né? Falaram que é da colisão, a gente já viu por que não era. Falaram que a sala de máquina pegou fogo. Pegou mesmo, depois desse impacto, depois dessa loucura toda, o caos estava instalado no navio. Mas não foi por conta do fogo da sala de impacto. Foi por conta de não conhecer adequadamente o material ao qual foi submetida a construção do casco. E aí teve a catástrofe que você já conhece, né? Tirando o romantismo do Titanic, do filme, do Jack, da Rose, e eles vão lá na proa. É na proa, é? Ou é no... Eles vão lá e não sei o que, blá, blá. Tirando tudo isso, foi um caso muito sério que aconteceu. E a partir disso, intensificou-se essa análise dos materiais para o desenvolvimento de projetos, seja para a construção de um avião, de um navio, uma caneca, um estojo, uma garrafinha de água. A análise do material é fundamental para tantas outras coisas. Tudo que a gente tem precisa de um tipo de material, gente, seja qual for. O óculos que eu estou na cara, ele tem um material aqui na armação, na lente outra. Tudo que eu estou usando aqui é material, tudo é material. E a gente precisa saber qual é o material adequado para cada construção. Quando a gente fala de estrutura, a gente já logo pensa em construção civil. Ótimo, são estruturas, mas não só isso. Estrutura é tudo que possui um aglomerado de átomos e moléculas. Tudo que é matéria, tem massa, é uma estrutura. O apagador é uma estrutura, o meu anel é uma estrutura, o controle do ar-condicionado é uma estrutura, a cadeira que eu estou sentada é uma estrutura, o mouse é uma estrutura, tudo é estrutura. E tudo a gente precisa buscar qual é a melhor condição e material adequado para o desenvolvimento e construção dessa estrutura, tá? Eu não quero que vocês saiam daqui pensando que a estrutura simples e unicamente é descrita como sendo construção civil, porque não é. Estrutura é qualquer coisa que possui massa. A minha blusa é uma estrutura. Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje pensando sobre isso. O que é estrutura e que nós iremos avaliar e compreender esses materiais para qualquer estrutura, conhecer o comportamento mecânico que o material apresenta para qualquer estrutura a qual ele é empregado, seja num circuito eletrônico, seja no desenvolvimento de um jato, seja, sei lá, qualquer coisa, na construção de guarda-chuva. A gente precisa trabalhar bem. No desenvolvimento de uma escova de dente, a gente precisa trabalhar bem com eles, tá? Em conhecer esse material. Tem um lado bom. Tudo na vida da gente, eu costumo dizer isso, né? Tudo na vida da gente tem o lado ruim. Ah, mas ainda assim a gente precisa ver o lado bom de uma situação que aconteceu. Por mais que tenha causado toda essa catástrofe,
Por mais que, nossa, vocês bem sabem todo o problema que deu aí com o Titanic, mas depois disso começou-se um novo ramo na ciência, estudando materiais. E, gente, graças a essa história de materiais, desse novo ramo na ciência, dia a dia novos materiais vêm sendo descobertos no sentido de fabricados, para que a gente possa aplicar em várias áreas do conhecimento. Sabe, Luiz está falando, eu já estou gostando muito dessa matéria, estou apaixonado pela matéria, só esperando os cálculos, calma que eles vão chegar, tá? Mas vamos entender aí a base disso. Eu também sou apaixonadíssima por essa parte. Não é porque é a minha área de formação, não. Mas pensa num negócio que eu gosto. Sabe por quê? As aplicações em tudo. São em todas as áreas. Às vezes a gente fala assim, mas a resistência dos materiais é sobre a mecânica. Mentira! A resistência dos materiais é sobre a civil. Mentira! Com essa análise de materiais, resistência dos materiais, entender o comportamento dos materiais, a gente tá em tudo. Eu gosto de falar que a gente, cientista dos materiais, a gente tá em tudo. Não tem esse negócio, é na saúde eu não estarei. Tô sim, sabe por quê? Porque com essa aplicação, com esse investimento em conhecer materiais, obter novos materiais, faz com que a gente traga benefícios e desenvolvimento tecnológico para a área da saúde. Hoje em dia, nós temos próteses diferentes, é o que a gente chama de biomaterial e de bionanomaterial. Nós temos equipamentos que possam auxiliar nas cirurgias diferentes, as próteses ou os pinos que são utilizados nas cirurgias, ou as placas, elas são de... esqueci o nome agora do metal, de titânio, que é um material metálico altamente resistente, só que muito resistente, aguenta impacto e tal, só que ele não agride, ele não traz problema para o nosso ser vivo, né? Para o nosso corpo, ele não emite nenhuma toxina para o corpo. E mais, essa parte ainda entendeu que se eu pegar essa placa de titânio, que é altamente resistente a impacto, e revesti-la com hidroxiapatita, que é um material, uma resina hidroxiapatita, ela vai se comportar e o corpo vai reconhecer aquilo como osso. Fica fantástico! Agora a gente não tem mais problemas do que tinha antes de liberar toxina e ter que trocar as próteses. Não precisa mais. Implante dentário, tamo nós ali também. Gente, é errado falar tamo nós. Mas eu também sou igual a vocês, então eu gosto de falar essas coisas assim desse jeito, tá? A gente tá lá também. Como? Aparelho dentário. Tudo materiais está envolvido. Acho pouco? Tá bom. Você já ouviu falar que tem novos carros sendo desenvolvidos? E nesses carros sendo desenvolvidos, eles têm sensores. Sabe igual de avião? Avião, depois de alguns acidentes catastróficos aí durante vários tempos, foi começado a desenvolver sensores em que eles vão sabendo quando um avião está próximo do outro, e aí os pilotos, eles têm que tomar decisões. Por exemplo, estão vindo dois aviões assim, os sensores apitam. Aí, se um piloto sobe, arremete, né? Tem um nome, eu não sei. Se um piloto sobe, o outro desce, o avião passa. Para evitar essas colisões. Eles estão querendo fazer isso para o carro, mas automatizar. Quem que falou, pera que eu vou voltar lá na mensagem, lá no começo. Micael, professora, engenharia de controle e automação também? Olha aí, eles estão desenvolvendo protótipos, mas não para o piloto do carro, que no caso é o motorista, tá vindo os dois carros, vão colidir. Aí apita, e um motorista joga para um lado e para o outro. Não é isso que eles estão desenvolvendo. Eles estão desenvolvendo situações do próprio carro tomar decisão. Um vai para o lado, outro vai para o outro e passa. Infelizmente, quando a gente fala sobre motoristas e tal, a gente ainda depende bastante das estradas para muitas coisas. E muitos trabalham cansados, né? Não deveriam, mas acaba precisando, porque precisa trabalhar nessas condições.
e acaba dormindo no volante. Eu nem vou entrar aqui e falar de pessoa que bebe e dirige, porque essas pessoas não podem fazer isso, tá erradinho, tá? E dorme no volante, tá erradinho. Tô falando de pessoa que trabalha mesmo no trânsito, que aí não tem como elas fugirem muito, dependendo das situações, elas acabam tendo que se sujeitar a algumas coisas. Então isso vai auxiliar muito, porque dormiu no volante, o carro mesmo evita a colisão. Gente, quantas pessoas vão ser salvas por conta disso? Quem é que tá trabalhando nisso? A galera dos materiais. Eu poderia ficar aqui até amanhã dando exemplo para vocês, mas vocês já entenderam que tudo que a gente faz, tudo que a gente usa é material. Se é material, tem uma galera de materiais desenvolvendo. Se precisa do material, eu preciso conhecer esse material. Você não precisa ser engenheiro de materiais para escolher qual o melhor material. Você precisa conhecer quais são as características do material. Isso a gente vai fazer aqui. Outra coisa que está bem legal aí, já não é uma tecnologia tão nova, mas como ela não é tão acessível, ela acaba se tornando nova. As coisas que têm uma forma pré-definida e quando elas se amassam por alguma força que é aplicada sobre elas, se a gente aplica uma energia, seja térmica ou elétrica, elas voltam à forma que elas tinham. São os materiais inteligentes. Tem material a rodo, gente. Tem muita coisa importante para que a gente possa conversar, para que a gente possa discutir e as aplicações. As nossas aulas serão assim, ó. Eu vou trazer os conceitos para vocês, conceitos importantes. A nossa aula de resistência dos materiais não é só cálculo, porque você precisa entender os conceitos. Eu costumo dizer que a física e as disciplinas que são braços da física, como, por exemplo, a existência dos materiais, elas descrevem os fenômenos, elas fazem a gente compreender o que está acontecendo, pensar e para tentar melhorar aquilo, seja para qualquer atuação, seja para melhoria local, seja para melhoria regional, nacional, mundial, enfim, a gente precisa pensar nisso, né? Analisar os fenômenos que ocorrem, verificar os conceitos e entender as situações é a parte física. Mas eu preciso descrever isso. Ter valores é a parte matemática. Por isso que a matemática sempre anda junto, porque a gente não consegue desvencilhar as duas coisas. Aí eu costumo dizer que a física é o grande poema que descrevem as situações e a matemática é o idioma. Então é importante que a gente compreenda a matemática envolvida para descrever as situações que nós iremos abordar, mas o conceito é fundamental. Muitos dos casos, muitas das análises, você precisa o conceito, você precisa entender a situação e depois ver qual é o valor. As duas coisas caminham juntos. Vou tranquilizar vocês. A matemática que a gente vai usar aqui na disciplina é uma matemática mais simples, tá? A gente não vai usar nada de integral, derivada, limite, não. A gente vai usar divisão, multiplicação, soma, muitas das vezes, poucas, mas algumas, potenciação. A gente vai usar tudo isso. O que pode dificultar um pouco é a trigonometria. A trigonometria vem pesada em resistência dos materiais. Mas vamos com calma, eu vou relembrando com vocês alguns pedaços, alguns pontos, algumas situações que é importante para a nossa análise durante a disciplina, tá? Então não fica com medo da matemática, eu vou precisar sim que vocês estudem, que vocês se dediquem um pouco à disciplina, porque o mais difícil não é nem o conceito e nem a matemática. O mais difícil é a interpretação do que está sendo pedido. Olhar o desenho, entender e tudo. Depois que fizer isso, o restante é fácil. Eu preciso que vocês foquem aqui comigo para que a gente possa desenvolver bem os conceitos dessa disciplina, tá? Fundamental isso para que a gente possa trabalhar. O seu livro-texto está lá também para auxiliar, mas eu também estou aqui para as perguntas que vocês queiram fazer, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. E aí eu volto falando algumas coisas importantes para a nossa disciplina. Obrigada, Natália! Ah lá, Anônimos, quem é você, Anônimos? Que eu já não sei mais. Eu acabei de deixar você mais tranquilo com essa história. O Anônimos está falando, professora, tem uns animados com cálculos, outros com medo. Eu tô com dificuldade, eu tenho dificuldade nos cálculos. Calma. Talvez, o Anônimos, você vai precisar se dedicar um pouquinho mais nos cálculos.
mas não é nem um bicho de 7 cabeças, não é nem uma integral tripla de revolução que você vai ter que fazer. São coisas que você, em algum momento da sua vida, já viu. A gente só vai ter que resgatar. Sabe pescar? Eu gosto de pescar. Sabe quando você pega? Eu não gosto de pescar de carretilha, eu gosto de pescar de mulinete. Por quê? Entra a resistência dos materiais, gente, e coordenação motora. Eu não consigo me dar bem com a carretilha ali no negócio de lançar e tal, entendeu? Eu gosto do mulinete. Gosto do mulinete. Eu sei que a carretilha é melhor, mas eu gosto do mulinete. Enfim. Aí você pega, coloca várias chumbadas ali na ponta, né, da linha para você jogar longe. Mas pega um pescão, pesca um peixão, não é? É isso que a gente pode ser que tenha que fazer. Tá aí em algum lugar na sua cabecinha, porque para chegar aqui nessa disciplina no ensino superior, você passou pelo ensino fundamental, que agora é tal de fundamental 1 e 2, né? Eu não sei muito bem, não estou muito bem inteirada nisso. Mas enfim, você passou no ensino médio. Então você já viu o que a gente vai trabalhar. Talvez esteja lá longe, mas a gente põe umas chumbadas aí para a linha chegar lá no fundo e a gente pescar isso e retomar, tá? Por isso, usa o chat, para que a gente possa ir conversando e eu possa auxiliar vocês na dificuldade que vocês possam ter ao longo da disciplina, tá bom? Obrigada, Mariana. Mariana Maria. Bom, assim, não é assim. O Luiz estava falando, ei, professora, você conhece sobre pesca? Não é assim que você conhece, sabe? Mas eu gosto de pescar, eu gosto de molinete, eu não gosto de pescar de carretilha. Pessoal, quando a gente fala sobre as grandezas, quando a gente fala sobre as etapas que compõem, né, todas as situações que a gente possa descrever, a gente está falando de grandeza na física. E falando de grandeza na física... o Nicolas falando, professora, obrigada, Nicolas. Eu possuo um pouco de dificuldade, tá vendo? A gente vai vendo isso juntos. Pessoal que tem um pouco de dificuldade com essa relação de interpretação e tal, talvez vai precisar se dedicar um pouquinho mais. A disciplina, eu vou fazer uma fofoca para você. Você e eu, nós todos. A disciplina não vai dar para deixar para estudar lá no final. Todo dia a gente vai precisar estudar um pouquinho dela, sabe? E aí a gente não acumula exercício, porque senão não vai dar certo. Então tem que estudar. Todo dia eu sei que é difícil, vocês trabalham, vocês estudam, têm família e tal. Mas separa um momento da semana para que vocês estudem a disciplina, tá? Se dediquem a ela, porque ela precisa. Ela realmente precisa um pouquinho, tá? Eu vou voltar aqui com você agora. Já fofoquei. Então, quando a gente fala sobre as grandezas todas, a gente precisa entender que, além de entender que terão cálculos, terão conceitos, eu preciso descrever esses conceitos. E a descrição desses conceitos se darão em grandezas. As grandezas, elas são divididas em duas partes. As grandezas, elas podem ser vetoriais e escalares. Quando a gente fala sobre grandeza, o que é grandeza? Eu falo tanto de grandeza. Até hoje, nas matérias que a gente teve, foi falado tanto de grandeza. O que é grandeza? Pois bem, vou te contar. Grandeza é aquilo que pode ser medido. Medido? De que jeito? Qualquer um. O que pode ser medido é grandeza. São 10h38 da manhã. Se você acordou igual eu às 5 da manhã, ali na barriga o bichinho já tá fazendo assim, ó. Tô ficando com fome. Tô ficando com fome. A fome é uma grandeza? Pode ser medido? A gente não tem nenhum mecanismo para medir fome, mas a gente pode falar que tá com fome. E aí chega e fala assim, já aconteceu isso comigo algumas vezes. Tá com fome? Tô. Qual que é o tamanho da sua fome? Eu comeria um boi inteirinho. Gente, que fome grandona. Existe um mecanismo que mede fome chamado fomômetro? Não, que eu conheça. Não tem. Vai que já inventaram, né? Não sei. Mas, de uma forma empírica, a gente pode descrever a fome que uma pessoa pode sentir, ou um sono que uma pessoa pode sentir. Brincadeira à parte, todas as outras coisas que a gente pode medir é considerado uma grandeza. Gente, eu considero grandeza como fome. Eu não sei qual seria a unidade de medida dela, mas eu considero ela como fome, como grandeza, a fome como grandeza. Mas, enfim, tudo que a gente pode medir é denominado de grandeza, tá? Quando a gente fala em matéria, em estrutura, estrutura é tudo aquilo que possui matéria, tudo que tem massa. Mas grandeza pode ter massa ou não.
Porque a grandeza pode ser a velocidade que um corpo possui, o deslocamento que um corpo apresenta, a temperatura de um corpo, a força aplicada, a área, o volume, eu não sei quantas grandezas tem, mas são milhares, e eu não vou ficar aqui falando todas elas. Mas tudo que pode ser medido, possuindo massa ou não, é denominado de grandeza. As grandezas, elas são separadas por vetoriais e escalares. Grandeza escalar, ela é definida por uma única informação, que é o seu módulo, a sua característica principal, o seu valor. A vetorial, ela é definida pelo módulo, direção e sentido. Tanto a grandeza escalar quanto a grandeza vetorial é acompanhada da unidade de medida. A unidade de medida vai dizer para nós qual é a grandeza que nós estamos falando. Quer ver? Daqui onde eu estou até em casa, tem, sei lá, 2,3 quilômetros. Qual é o valor? 2,3. Qual é a unidade de medida? Quilômetros. Se eu falei que tem 2,3 quilômetros, qual é a grandeza que eu estou trabalhando, me relacionando? Distância, tá? Então, para tudo, a gente precisa trabalhar com a unidade de medida. E a unidade de medida, ela está descrita no Sistema Internacional de Unidades. Essas unidades de medidas, elas foram tabeladas na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas. Se eu não me engano, aconteceu em 1960, hein? Essa Conferência Geral de Pesos e Medidas, ela acontece até hoje, e é nela que foi decidido, por exemplo, qual que é o tamanho de 1 metro, quanto tempo dá 1 segundo, quanto é 1 quilograma, tá? E, se eu não me engano, foi em 1960. É isso mesmo, Jaqueline, as aulas serão todos os sábados às 10 horas, isso aí. Se eu não me engano, foi em 1960 que eles se reuniram e decidiram que ia se tabelar as unidades das grandezas, porque cada lugar do mundo estava falando de uma grandeza, estava falando da grandeza como unidade diferente. Por exemplo, distância, a gente pode dar em quilômetro, metro, centímetro, milímetro, milha, jarda, e aí? E aí que eles resolveram padronizar essas medidas. Podemos continuar utilizando as unidades de medida como queremos, mas se formos escrever um artigo científico, por exemplo, ou alguma coisa, um texto, um material, a gente precisa trabalhar com a unidade do Sistema Internacional. Na unidade do Sistema Internacional, nós temos dois tipos de grandezas, dois tipos de unidades, as que são referentes às grandezas fundamentais. Elas são a base desse sistema métrico. Essas grandezas fundamentais, elas são descritas para nós como sendo tempo, massa, comprimento, temperatura e quantidade de matéria. Na verdade, são 7 as grandezas, que inclui corrente elétrica e intensidade luminosa. Só que a gente usa praticamente essas 5. E eles tabelaram as unidades para elas. Eu vou dividir o quadro aqui com você para que a gente possa ver essas unidades. A grandeza tempo, ela pode ser dada em dias, horas, semana, mês, ano, mas no Sistema Internacional será em segundo. Massa, quilograma, ó o casinho minúsculo, hein? Comprimento, metro, temperatura, Kelvin, K maiúsculo, para temperatura, e quantidade de matéria, mol, muito utilizado na química. Temos as outras duas que são específicas, corrente elétrica, ampere, e intensidade luminosa, candela, CD. Observa aí como que ela é descrita, qual é o símbolo para cada uma delas. E aqui a gente tem um círculo que eu gosto muito, que ele faz a base dessas unidades fundamentais do Sistema Internacional. Professora, são só essas as grandezas que existem? Imagina, gente, tem milhares, como eu já falei para vocês. Só que essas são as fundamentais, descritas por esses símbolos. Para que a gente possa trabalhar com as unidades fundamentais e as unidades do Sistema Internacional, muitas das vezes a gente precisa aplicar fatores de conversão. Por exemplo, o tempo, a gente pode trabalhar com o tempo em hora, mas no Sistema Internacional, o tempo tem que ser em segundo. Então, o que a gente tem que fazer? Converter hora para segundo. Aí a gente vai trabalhar com os fatores de conversão.
O que eu sei? 1 minuto tem 60 segundos. 1 hora tem 60 segundos, tem 60 minutos. Então, 1 hora tem 60 minutos que tem 60 segundos. 1 hora tem 3.600 segundos. São esses fatores de conversões necessários que a gente vai precisar fazer para colocar as unidades no sistema internacional. Professora Zucco, onde estão esses fatores de conversão? Ou no livro texto da disciplina tem alguns lá descrito ao longo do texto das unidades, ou nos apêndices dos livros tem também. No seu livro texto da disciplina tem várias bibliografias ao final de cada unidade. Lá nessas bibliografias também contém esses fatores de conversão. Nós temos, a tecnologia é boa demais, aplicativos que fazem essas conversões para nós. Nós temos também nos sites de buscas as orientações para as conversões. Então, calma que está tudo certo, tá? Essas unidades fundamentais, elas dão origem às unidades derivadas, que compõem todas as outras grandezas que existem no sistema em que nós estudamos. Vou dividir aqui com você, porque eu acho bem interessante a abordagem que isso traz. Olha aqui, ó, como que está demonstrado de novo aquela base. Todo mundo está se conversando aqui, um usa o outro, um está com o outro, para quê? Para quê? Para constituir as unidades derivadas. Uma unidade, uma grandeza que trabalha com unidade derivada, por exemplo, é a área. A área, a sua unidade no sistema internacional é metro quadrado. Metro quadrado é metro vezes metro. Então, eu uso metro 2 vezes. Volume no sistema internacional, metro cúbico. Metro vezes metro vezes metro. Força, que é dada em Newton para nós por homenagem ao grande cientista Isaac Newton, ele é descrito nessas unidades fundamentais como quilograma metro por segundo ao quadrado. Então, todas as unidades derivadas, elas são descritas nas unidades fundamentais, ou seja, nas unidades base. E isso a gente precisa aprender a trabalhar e a converter. As unidades derivadas também podem ser convertidas pelas unidades... também podem ser convertidas. Por exemplo, a velocidade, ela é uma unidade derivada, né? Ela tem unidade no Sistema Internacional derivada. Ela é descrita por metro por segundo. Só que aqui, no nosso Brasilzão, a gente conhece velocidade principalmente como quilômetros por hora. Como que eu posso converter quilômetros por hora para metros por segundo? Nós temos um fator de conversão, que é 3,6. Se eu quero quilômetros por hora em metros por segundo, eu divido por 3,6 o valor. Se eu tenho em metros por segundo e quero em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Para cada grandeza, nós podemos realizar os fatores de conversão. E, novamente, aquilo que eu comentei com vocês, nós temos as bibliografias que auxiliam, nós temos aplicativos que auxiliam, e nós temos também sites que auxiliam. Só se atentem com os sites, para que vocês não vão em lugares assim que não são tão confiáveis. Então, olhem trabalhos ou sites de universidades que são confiáveis para que você garanta melhor exatidão no que você está fazendo aí nas descrições e análises dos problemas, tá bom? Essa aqui, então, foi a nossa primeira aula para motivar você para estudar. E eu vou fazer isso com você todas as aulas, tá? Todos os sábados, às 10 horas da manhã, estamos aqui ao vivo. Eu para vocês, vocês para mim, em que vocês podem perguntar, façam as perguntas. Teve alguma curiosidade no meio da semana que estava relacionado com material, resistência do material, alguma coisa que a gente está estudando aqui? Traz. Já começa a aula e já joga lá no chat. O chat é para isso mesmo, para a gente conversando. E foi tão legal a participação de vocês hoje que hoje eu estou felizona aqui, porque aí a gente vai conversando, a gente vai trocando experiências também através do chat, tá? Vou trazer os conceitos para vocês, vou trazer as aplicações para vocês e curiosidades também, além das resoluções de exercícios, para que a gente possa extrair o máximo possível dessa disciplina de resistência dos materiais, tá bom? Se você tiver com dificuldade, se você tiver com dúvida, se tiver exercícios que você não consegue resolver, vai dividindo aí comigo. A gente vai resolvendo juntos, a gente vai discutindo juntos. Pode ser que em algum momento, se você traz o exercício aí no final da aula, ou ele fala de um assunto diferente do que eu programei, eu não resolva na aula, mas eu começo a próxima com ele, tá bom? E assim a gente vai indo juntos.
Quero agradecer a participação de vocês. Pessoal, bom sábado, um ótimo domingo, uma ótima semana que vem chegando por aí. Bem-vindos mais uma vez nesse semestre, que seja um semestre rico de várias situações para nós. E eu tô aqui para vocês, para quaisquer situações em que a gente possa discutir sobre a resistência dos materiais e a curiosidade com relação a esse tópico. Obrigado, vamos juntos aí e até a próxima aula. Bons estudos e até lá. Tchau, tchau. Ótimo final de semana.